Essa questão do RPG solo, né? Eu conheci RPG solo antes do Ronin, mas foi uma experiência que eu comecei e parei. Porque eu conheci através daquele. A gente até conversava antes da live, né, Thiago? E eu tava falando, eu conheci através de Disciple of the Bones and Shadow, mas bem complexo, bem, né, tipo, uma estrutura, né, muito pesada ali. E aí eu comecei e parei. Mas Ronin, se eu fosse tipo assim, pensar e fazer um. Se alguém pedisse para mim falar assim, cara, como que é a experiência de jogar Ronin? Jogando Ronin, cara, eu me vi numa posição em que eu não era o mestre e eu não era o jogador. Sabe quem que eu era? O bardo que conta a história. Uma história que eu fiquei sabendo que os dados e as tabelas me deram, né? Uma história que eu fiquei sabendo de alguém e que eu tava contando sobre uma pessoa. Tipo aquela história assim, ó. A história de fulano que alguém me contou, entendeu? Tipo, o meu personagem, né? Eu via ele como, tipo, a terceira pessoa envolvida. Então, tipo assim, era como se os dados e as tabelas conhecessem esse personagem e contassem a história dele, e aí eu tivesse que repassar essa história para alguém. Então eu ia, eu achei, inclusive, eu acho essa colocação perfeita, Thiago, quando você fala assim, ó, costurar a história, né? É tipo você ter que contar para alguém uma história e ela tem que fazer sentido. Mas os dados que você tem, às vezes eles não fazem sentido, às vezes eles não casam perfeitamente. E aí você tem que encontrar esse sentido. Então eu me senti um bardo total, o bardo que exagera na hora que ele vai contar determinada passagem. Talvez aquela luta não foi tão épica assim, mas o bardo vai contar ela de forma épica. Então, o Ronin me fez me sentir no papel da classe de jogo que eu mais amo, sabe? E uma coisa que tu comentou, né, que eu acho que é interessante lembrar, é que o Ronin, por exemplo, quando eu fui num evento, eu estava vendendo os livros, né, e aí o pessoal perguntava como é que funciona isso. E eu digo assim, vamos jogar, né? E aí eu fui junto com os jogadores, e a gente foi até esse final da história, né? E eu acho que uma coisa que as pessoas têm um certo preconceito com RPG solo é que acham que porque não tem um outro jogador não vai fazer sentido a história. Vai ser só um monte de coisa aleatória. E não, cara. Eu vou te dizer que jogando solo eu tive histórias mais coerentes, com plot twists que faziam mais sentido do que muitos mestres que eu já joguei. Por quê? Porque, na verdade, tu faz o caminho inverso, né? Tipo, o sistema ele não tem preconceito, ele não tem viés nenhum, ele não vem com alguma estrutura narrativa pronta, a menos que tu queira mesmo, e tem jogos solos que te dão isso. Mas ele não te vem com uma coisa, um preconceito, por exemplo, né? Se o jogador, eu tô narrando, eu tô mestrando, e aí o jogador diz, quem é que tá na taverna? Aí automaticamente vem a primeira memória que pensa, tem um cara bêbado caído numa mesa, tem o taverneiro limpando o copo, uma coisa bem clichê. Por quê? Porque vocês me vieram. E eu vou acabar não afastando muitas coisas. Eu vou usar meus preconceitos, né? E, por exemplo, o taverneiro, ele vai ter uma informação. O bêbado ali não vai ser ninguém, ou ele vai ser coisas que a gente já espera. Quando tu pega elementos, o sistema vai te jogando coisas, tu é obrigado a encaixar e tu cria histórias que fazem sentido. E quando não faz sentido, tu abre uma ponta, tu deixa uma ponta solta, que se tu segue o jogo, ela vai costurar. Que é o que eu fiz no Ronin. O Ronin acontece direto, tipo, sei lá, tu encontra um primeiro vilão, aí ele diz que o vilão ele estava presente no teu passado. Aí tu, sei lá, ele era o meu irmão que estava junto ali e ele me odeia por causa disso. Inventou ali.
E aí, daqui a pouco, tu cai lá no final e diz, esse cara era o seu irmão mais novo. Aí tu pensa, pô, então esse aqui é o meu outro irmão que sobrevive. Sabe, tu acaba criando plot twists e que fazem total sentido porque o teu cérebro vai induzir isso, teu inconsciente, mas ele só vai fazer isso com os inputs que o jogo te deu. Que, dependendo do sistema, né, ele já tem frases preparadas e palavras preparadas para te induzir a uma história do que ele quer. Por exemplo, o Runin, ele é um jogo de drama, né? Não é um jogo de combate. O combate, tu rola um dado, matou, morreu, né? Tem um pouquinho mais de drama nesse combate, né? Mas é basicamente isso, não tem tática nenhuma. Por quê? Porque o jogo não é de combate, né? O jogo é de contar uma história de drama. Então tu vai encontrar a gente, tu vai matar. Quando tu ganha o combate, tu decide se tu vai matar a pessoa ou vai deixar ela viva. Isso é uma mecânica de drama, né? E o sistema te reforça isso. Porque se tu mata o personagem, ou mata o vilão, tu encontrou um cara que veio te atacar, não importa, e tu ganha o combate, e tu deixa ele vivo, vai aumentar a tua reputação, o que é ruim, de certa forma, porque vai trazer... Os vilões vão saber de ti, porque ele vai sair e vai contar de ti. Só que se tu matar ele, tu perde compaixão, que tu vai precisar no final para definir tua honra. Então, as mecânicas do jogo te induzem esse pensamento um jogo de drama. Né? E as palavras que eu escolhi para tu ter que costurar são totalmente dramáticas. O teu pesadelo no jogo tem o teu pesadelo recorrente, que é toda noite tu sonha, tu tem um tipo de trauma que tu sempre sonha aquilo. E se tu lê aquela lista, é coisas dramáticas. O cara, tu sempre sonha que é tu de joelhos, olhando pro horizonte, o sol se pondo e tu chorando. O que é isso? Tu vai costurar pra saber o que é. Então, tipo, são coisas dramáticas. Não vou dar spoiler, até porque eu acho que tem coisas que é mais legal na hora que tu lê, vir as ideias.